Você acredita em Deus? Eu parei de acreditar em Deus há muito tempo. Eu esperava muito dele. Eu cobrava ele muito. Aí um dia eu comecei a pensar, mas espera aí, quem é Deus? Tudo o que você precisa já está dentro de você. Você já é pleno. Tem que eliminar aquilo que te separa de Deus, que é o conceito de Deus. Por isso que as pessoas ficam irritadas comigo quando eu também digo assim. Jacob, meu irmão, você acredita em Deus? Eu parei de acreditar em Deus há muito tempo. Por quê? Porque imagina a prepotência que é você querer acreditar em Deus. Tu coloca ele num nível inferior a você. Eu acredito no Joel. Além de me colocar na condição de poder acreditar ou não, posso acreditar, mas também não posso acreditar no Joel, eu me separo dele. Eu estou aqui, o Joel está ali e eu acredito no Joel. E essa separação não condiz com o que eu aprendi no Evangelho. Quando eu acreditava muito em Deus, eu esperava muito dele, eu cobrava ele muito, eu barganhava com ele. Das coisas não saíam do jeito que eu queria, eu me revoltava com ele. Eu dizia, eu faço tudo, eu sou um bom cristão, eu oro muito, eu rezo muito, eu vou na missa, eu pago o meu dízimo e você não me retribui na mesma moeda. Eu tinha essa relação. E aí um dia eu comecei a pensar, mas espera aí, como é que Jesus via a Deus? E eu comecei a ler todos os evangelhos, eu queria ver a relação dele. E a coisa que eu mais via era ele falar de dois reinos. O reino deste mundo e o reino dos céus. Tudo ele divide entre esses dois reinos, o reino deste mundo e o reino dos céus. E numa passagem no Poço do Jacó, uma samaritana perguntou para Jesus, mas quem é Deus? E ele disse, Deus é espírito. Ele não disse um espírito, ele não disse o espírito, ele disse é espírito. Porque se fosse um espírito, poderia ter outro, o espírito. Não, é espírito. Então, o que é espírito? Espírito, às vezes a gente pensa que é o fantasminha, aquele, o Gasparzinho. Não, espírito é uma coisa que não tem forma, é um espírito. Então, essa primeira colocação sobre Deus é espírito. Como é que tu vai acreditar ou não em um espírito? Onde está Deus? No reino dos céus. E onde está o reino dos céus? Segundo Jesus, ele está dentro de nós. Jesus é bem claro, diz, não espere ele ali ou lá, ouvindo ao som de trombetas. O reino dos céus existe em nós, está em nós. Então, o que eu penso? Eu penso o seguinte, cara, se Deus é espírito e esse espírito está em nós, como é que eu vou acreditar nesse espírito? Eu sou, de certa forma, parte desse espírito. Então, ao invés de eu acreditar em Deus, eu pensei, eu preciso ter experiência direta. Eliminar o conhecimento. Eliminar a arrogância, a prepotência de me colocar
do lado dele ou acima dele e dizer, cara, eu acredito. Eu pensei o seguinte, cara, eu aceito. Aceitar. E aceitar a Deus significa você renunciar, pelo menos em muito, a si. E isso é uma ação que nós não queremos fazer. Essa talvez seja a ação mais difícil do mundo. Você ter a humildade de aceitar. Porque se você aceita a Deus, Deus não vive no tempo. Porque o tempo, ele é finito. Todo tempo tem um início e um fim. O que é a eternidade, por exemplo? A eternidade não pode ser um tempo sem fim no futuro. Por quê? Porque o futuro não existe. O futuro é uma projeção da nossa mente. Fora da nossa mente não existe futuro. Assim como não existe passado. Você nunca fez nada no passado. Você nunca viveu no passado. Você nunca vai viver no futuro. Você nunca vai sair desse ponto que é o eterno agora. E é nesse eterno agora que é a eternidade. Nesse eterno agora que você vive. E esse eterno agora, essa eternidade, a vida, é a porta estreita que te conduz a Deus. Então, quando você se afasta de Deus, quando você se perde nas portas largas do passado e do futuro. Do teu condicionamento passado, o teu condicionamento, você cria uma identidade, uma ideia sobre si, do teu conhecimento passado, e você se identifica com essa ideia, e agora você se separa de quem você é em essência. Isso é comer a fruta do conhecimento. Agora você sabe quem você é. E aí você não sabe mais quem é aquele que sabe que você é. Aquilo que está para além. E o fato de você não viver mais da essência, que é você permitir que a vida viva através de você, que esse embrião divino, essa força vital, aflore através de você, isso cria um sentimento de incompletude. Porque você não é mais quem você é. Você se identificou com um falso eu, com uma noção que você criou de si mesmo. E esse sentimento de incompletude, esse sentimento de não ser ninguém, esse sentimento de não ser bom o suficiente, porque você não é quem você é um falso eu, um pseudo, uma ideia sobre você, cria essa sensação de que esse momento, nesse momento, você não tem o necessário para ser pleno, para ser abundante. Te falta algo. Claro que falta. Falta a sua essência, falta a vida. Falta isso. E agora você projeta a sua salvação no futuro. Então você torna o momento presente, que é a única coisa real, que é a única coisa plena, que é a única coisa abundante que existe, que é esse momento. Você transforma ele num inimigo, num obstáculo. Por quê? Porque você quer chegar no lugar onde você vai ter aquilo que você acha que você precisa para ser feliz, que é o futuro, que é uma projeção mental. Então, o que acontece? Você quer criar a plenitude a partir desse sentimento de incompletude, de falta, de escassez. E aí você se afasta de Deus. E aí você também projeta essa ideia, esse conceito sobre Deus. E você também espera que Deus vá te salvar no futuro. Quanto mais você se perde no conhecimento, mais humano você se torna. Então, está muito claro na parábola do filho pródigo. O filho pródigo, ele vivia na casa do pai, em plenitude e abundância. Ele diz, me dá a minha herança, que me compete, que é o poder de criar. E aí ele vai para uma terra distante. E lá ele gasta o seu poder de criar com coisas mundanas. E aí vem uma grande fome. Primeiro ele se afasta, que é a identificação. Aí ele não sabe mais quem ele é. Ele cria um sentimento de inconsciência.
E essa inconsciência cria a insatisfação, a grande fome, a necessidade de encontrar plenitude nas coisas impermanentes do mundo. E aí ele acaba caindo no lugar mais degradante que existe no ser humano, que é a inveja. A inveja é você se sentir tão pequeno, tão incapaz, a ponto de você cobiçar a vida do outro. Eu quero que o outro tenha. Não sei mais quem eu sou, o que eu preciso, o que me completa. Mas aí eu olho para o Jacob, eu olho para o Joel e eu digo, nossa, se eu fosse igual a eles, talvez eu seria feliz. E aí, lá o filho pródigo, vendo, ele foi trabalhar na criação de porcos, ele inveja os porcos, que é pior ainda. Aí ele cai em si. Ele também cai em si. O que significa cair em si? Ele lembra da casa do pai. A introspecção. Você só consegue preencher esse sentimento de incompletude e de vazio quando você cai em si, quando você lembra da casa do pai, quando você lembra da sua origem, de quem você verdadeiramente é. Cara, eu sou uma essência. Eu sou a vida. Eu sou isso. Deixa isso fluir através de mim. E aí o que acontece? Aí vem a inerência, que é aquilo que Sócrates falou. Tudo o que você precisa já está dentro de você. A plenitude, a abundância, a completude, tudo isso já existe. Mas a menos que você perceba que isso já existe em você, tu não vai dar isso para o mundo. Porque tu não sabe que tu tem. Por isso, a inerência é você entender que aquilo que você busca fora, você já tem. Você já é pleno. E isso tu não consegue com o acreditar. Isso tu só consegue com a experiência direta. Tu tem que eliminar aquilo que te separa de Deus, que é o conceito de Deus. Deus é vida. Deus é amor. Deus é poder. Deus é coragem. Por isso que as pessoas ficam irritadas comigo quando eu também digo assim, os teus sofrimentos psicológicos todos nascem do fato de você estar separado da sua fonte, da sua origem. Mas não é que... E aí eles dizem assim, mas tem pessoas que são homens de Deus e que sofrem. Todos nós sofremos. Jesus diz, no mundo vocês vão ter tribulações. É perdas e ganhos e tudo mais. Mas a maneira como nós assimilamos esse sofrimento muda muito de uma pessoa para outra. Tu vai ter sofrimento, tu tens sofrimento. Eu tenho sofrimento. Mas eu nunca te vi deprimido. Nunca te vi para baixo. Por isso, eu acho que nós precisamos parar um pouco de acreditar em Deus, de separar a nós mesmos com Deus, e nós precisamos viver a experiência direta. Deus não está aí para nos castigar. Deus não está aí para nos fazer sofrer. Deus não é um pai punidor, um pai que castiga. Ele está ali. Ele é a vida, ele só quer se manifestar através de nós. Só que se nós não percebermos isso dentro de nós, se nós não deixarmos isso fluir, nós sempre vamos ter essa ideia, esse conceito na nossa mente, e aí nós dizemos assim, o meu Deus é o verdadeiro, o teu não é. Né? Sim. E aí isso já nos separa um do outro. Sim. Entendeu? Pausa, né? Pausa pra água. Pausa pra respirar.